Fala, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui no Paraná tá bem frio e bem nublado, assim. Digam aí nos comentários onde que vocês moram também. Gostaria de saber se, enfim, a galera que assiste do Brasil inteiro, do Sul, Nordeste. Gostaria de saber o estado, assim, a cidade. E então, sobre o tema de hoje, né? Como orar. Eu vou falar sobre alguns versículos aqui do próprio discurso de Jesus no monte. Também vou comentar alguns versículos de Romanos que não é especificamente sobre isso. E, bom, é isso. Então hoje é um complemento, é como se fosse o terceiro vídeo em relação aos católicos, né, a questão da Igreja Romana, que eu comentei em 2 vídeos passados. E é como se fosse uma solução, né, porque eu comentei, enfim, vários problemas da doutrina católica, então agora é isso, então tá incluído no tema, né. Então, vamos às palavras de Jesus. Então ele fala aqui: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes." Então, ele ensina o Pai Nosso, que é uma oração padrão, mas principalmente uma forma de falar com Deus. Não é para você necessariamente repetir, até porque Jesus sempre conversava com o Pai. Então, o que ele sempre nos ensinou é para a gente desenvolver uma relação com o Criador, né? Conversar com Ele, orar, pedir, agradecer, essas coisas assim, né? Não é pra gente só ficar repetindo as mesmas coisas. Temos que desenvolver um relacionamento com Deus. Então, bom, é isso. Aqui ele fala sobre as vãs repetições. Então, justamente, em nenhum momento na Bíblia é falado primeiramente sobre Ave Maria, e literalmente isso é idolatria, porque só Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Não tem todas as aparições de supostamente Maria, de santos, são demônios enganando as pessoas. Então, infelizmente, eu tenho que falar dessa forma mais forte, mas é simplesmente a verdade. E Jesus Cristo e o Criador se entristecem e se iram muito com isso. Então, para pessoas que já fazem isso há anos, é algo um pouco difícil assim, né? A gente se acostuma, cria hábitos, só que nos foi concedido pelo Pai a inteligência, nos foi concedido a habilidade de aprender com os nossos erros. Então, a partir do momento que você entende, né, que alguém te falou essas questões, você já não é mais inocente. Então, nós temos que ter a capacidade de ter humildade mesmo, reconhecer nossos erros, seguir aprendendo. Então, infelizmente, assim, tem pessoas que não escutam, né? É difícil. Mas quem tá nesse vídeo é porque tem algum propósito, né? Então, é isso, né? Não adianta ficar repetindo também Ave Maria 1000 vezes, porque não é assim que Jesus ensinou. Aí, posteriormente, ele volta a falar sobre isso. Então ele fala o seguinte: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra,
e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E ele fala, então, em forma de parábola, sobre que até nós sabemos dar bons presentes aos filhos, né? Se eles pedirem. Então, se nós que somos maus, que estamos destituídos da glória do Criador, se mesmo nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Só que as riquezas do Criador nem sempre são aquilo que esperamos. Nem sempre, aliás, a maioria dos presentes que o Criador dá são coisas eternas, não são coisas materiais. E Ele sabe do que nós precisamos, Ele é muito bom para conosco. Só que a gente tem que tirar a cabeça das coisas terrenas, ficar só pedindo essas coisas, né? Porque isso inclusive nos afasta dele, das coisas muito melhores que ele tem para nos dar. Então, vamos lá. É isso, nós temos que pedir ao Pai sabedoria, fome, sede da verdade, e pedir para que Ele abra o nosso entendimento. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado e quando Ele morreu, o que aconteceu nessa hora? O véu que estava no templo se rasgou de alto a baixo. E o que isso significa? Que a separação que havia entre Deus e os homens, ou seja, a glória de Deus estava dentro do templo, já não era mais necessário isso. Então, a partir desse momento que Jesus morreu e nos é enviado o Consolador, que é o Espírito Santo, você tem a capacidade, né, você recebendo o Espírito Santo, pedindo a Deus isso, você tem a capacidade de se comunicar diretamente com Deus. Então é isso. Tem muitas coisas que, para alguém que ainda não pediu ao Pai, muitas coisas que não fazem sentido, peças do quebra-cabeça desse mundo. Só que quando você pede para Deus abrir o entendimento, te dar sabedoria, parece que uma trevas assim, um véu mesmo que estava nos nossos olhos foi tirado. Então, justamente isso. Você tem que pedir para Deus tirar o véu que está no seu olho e você começa a entender por que esse mundo é uma farsa. Enfim, nem quero entrar em detalhes aqui, porque o foco é o Evangelho, né? Mas não tem como também não falar sobre isso. Por que a política é uma farsa, por que esse mundo jaz no maligno, essas coisas. Tem muita coisa que você só vai compreender depois que, enfim, Deus tirar o véu que está nos nossos olhos. Então, se você não compreende algumas coisas espirituais, alguns conceitos, acha que dá na mesma você falar o Ave Maria, porque, enfim, porque é a sua forma de falar com Deus. Olha, se você quer ir para o céu, quer a salvação, faz o seguinte: se você tem essa vontade, esse desejo no seu coração, algo que está te incomodando ali, simplesmente peça ao Pai e Ele vai te conceder. Não é para pedir para o Pai, ficar pedindo carro, ficar pedindo coisa material, mas você acha que se você pedir para Deus sabedoria, se você pedir para Deus fome da palavra, fome da verdade, e que Ele abra o seu entendimento, você acha que Deus não vai fazer isso? Então é isso. Essa foi a mensagem principal do vídeo. Sobre a oração, não usar de você repetições, orar em secreto, enfim. E no mais, eu gostaria de falar sobre alguns versículos. Então, Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, que são os gentios, somos nós, né? Não apenas do grego, né? E porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o Evangelho é o poder de Deus para para a salvação daquele que crê. É necessário crermos no Evangelho.
Então, mais algumas coisas aqui, alguns versículos que eu destaquei. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, mesmo que nós tenhamos errado por anos, mesmo que nós ainda pequemos, ainda caímos, ou, enfim, aquele que já entregou a sua vida a Cristo, mesmo nós ainda estamos nessa carne, nós ainda caímos, né? A única diferença é que nós não vivemos na iniquidade, que é você viver sem lei, na anomia, né? Então, é você pecar constantemente, você ter prazer em pecar. Se você está em Cristo, quando você cai, você se sente mal, né? Você está constantemente buscando a melhora para Deus. Porque quem ama Deus quer agradar ao Pai, simplesmente. A gente não faz nem apenas por temor às coisas. Porque o perfeito amor, ele subjuga o temor. Então, mais um versículo, então, para finalizar, que está em Romanos 14. Então, tu que julgas o teu irmão, ou você que desprezas o teu irmão, todos havemos de compadecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Então, olha que tremendo, todo joelho se dobrará a Jesus Cristo quando Ele retornar, e toda língua confessará. Portanto, é natural, é lógico que nós devemos buscar Ele agora, né? Para que a gente possa se ajoelhar com alegria e não por obrigação, porque a glória dele, quando Ele retornar, vai ser tão forte que todo mundo vai cair de joelho. Não tem como. É a glória, assim, não sei, quem já sentiu a presença de Deus também tem algum entendimento disso, né? Não tem como, você só cai no chão. Então, é isso, um versículo glorioso aqui. Então, se dobre agora, se dobre por amor, compreenda Deus, para que você não tenha que se dobrar o seu joelho por obrigação e com tristeza, né, com pesar, para que quando o mestre retornar, esteja você vivo ou tenha você ressuscitado, né, na ressurreição dos mortos, para que você não tenha aquele remorso que as pessoas vão sentir, as pessoas que não buscaram, não se prepararam, que simplesmente não se arrependeram, porque nós não somos perfeitos, mas simplesmente se você entrega a sua vida para Jesus e pede ajuda para Ele, pois Ele gosta dos humildes, dos que têm um coração manso, simplesmente você pedindo ajuda para Ele, Ele vai te ajudar a seguir o caminho, mesmo que seja um caminho de redenção, um caminho com sacrifícios, mesmo que seja um caminho com coisas que você vai ter que abdicar, enfim, Deus te dá coisas muito melhores. Então é isso, vamos sair da zona de conforto e espero ter agregado alguma coisa nesse vídeo. Que o Pai vos abençoe grandemente, meus irmãos. Se você gostou, deixe seus comentários, enfim, não esqueça de falar sobre a cidade aí, o estado que você mora. E é isso, ajude no canal também, porque estamos ainda bem no começo, né? Graças a Deus o canal está crescendo, já estamos chegando perto dos 200 inscritos, então glória a Deus por isso, porque sinceramente, assim, se eu conseguir ajudar algumas pessoas, eu já estou muito feliz, porque o objetivo aqui não é quantidade, não é dinheiro, não é fama. O objetivo aqui é espalhar a palavra, é isso que queima no meu coração, é isso que o Espírito Santo me conduziu a fazer, depois de alguns anos aí estudando a palavra. E é isso que faz, que dá sentido à minha vida, que me completa. Então é isso que está fazendo tudo valer a pena. Então é isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe e até a próxima.